Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Ontem na parte da noite o torcedor vascaíno que foi surpreendido com um novo reforço, sendo ele o Sarrafiore, o meio-campo de 23 anos com passagens aí pelo Internacional e pelo Coritiba. Vamos aqui explicar quem é esse jogador, porque grande parte da torcida vascaína nem conhece as características, se é um bom reforço, se não é um bom reforço. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje sobre essa nova contratação e você vai sair do vídeo aí com a convicção se ele é ou não um bom reforço para o Vasco para essa temporada. Vamos falar também sobre uma possível chegada do Cavani do Norte, como é chamado aí o Nicolas, atacante do Paysandu. Realmente o jogador ainda tem chance de vestir a camisa do Vasco. Falar também sobre Rossi, um possível retorno e muitas outras novidades. Realmente essa semana foi repleta de notícias e não parou por aí, ainda teremos muitas novidades no vídeo de hoje. Então, torcedor, antes de começar o vídeo, eu quero dar, é claro, como eu sempre venho fazendo, as boas-vindas a você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e eu vou te pedir a sua inscrição, que é importantíssima para o nosso crescimento. Nos ajude, se inscreva no canal e até mesmo você que já assiste os nossos vídeos regularmente e ainda não é inscrito, se inscreva. Como eu falei, volto a repetir, a sua inscrição é importantíssima para que a nossa família venha crescer cada vez mais e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria. Eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama porque temos muitas notícias no vídeo de hoje. Já começar falando sobre Rossi. Ontem aí que tivemos a novidade desse novo reforço, né, o Sarrafiore. Ele, ontem mesmo, através de suas redes sociais, se despediu do Coritiba, que foi o seu último clube, onde ele passou essa última temporada atuando e vestindo a camisa, né, do Coxa, como é conhecido o Coritiba. E na publicação, no post onde o Sarrafiore fez ali a postagem de despedida do Coritiba, o Rossi, atacante que teve passagens aqui por São Januário, de certa forma marcou a presença, né, vestindo a camisa do Gigante da Colina, comentou ali na foto do Sarrafiore uma mensagem escrevendo Vasco. O Rossi, que em diversas vezes já demonstrou seu amor ao Vasco da Gama, inclusive em entrevista falou que tem um grande desejo de retornar a vestir a camisa do Gigante da Colina. Isso definitivamente pode acontecer, ele que realmente vem tendo boas atuações no Bahia, mas está já chegando aí a um término de contrato, quem sabe poderá vestir a camisa do Vasco nas próximas temporadas. Mais um sinônimo aí de amor feito pelo Rossi, realmente se apaixonou e virou um torcedor. E deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você acha? É favorável ao retorno do Rossi, não é? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas uma coisa é certa, se apaixonou por esse clube que é o Vasco da Gama. Mas vamos seguir agora sim falar sobre o Sarrafiore, reforço aí do Vasco. Ontem por volta ali das 7 horas, 7h20, o Vasco ali, não oficialmente, mas as grandes páginas esportivas trouxeram a notícia da contratação do Sarrafiore, o meio-campo aí, um meio ofensivo de 23 anos, que é já esperado aqui no Rio de Janeiro, né, para realizar exames médicos e ser oficializado oficialmente, né, como novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco e o Internacional irão repartir o salário do atleta. Segundo notícias aí, o Sarrafiore tem o salário, pelo menos enquanto era um atleta do Internacional, no valor de R$80 mil. Ele será emprestado ao clube até o final do ano e o Vasco e o Inter irão repartir, né, esse salário aí. Ele que esteve no Coritiba, como eu já falei, nessa última temporada, jogou 16 jogos, marcou apenas um gol e o Coritiba, inclusive, né, pretendia a renovação do Sarrafiore para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porém o Coxa e o Inter não chegaram aí a um acordo, no caso não chegaram a uma negociação que fosse boa para ambas as partes, então por conta disso o Sarrafiore ali teve o seu vínculo acabou, né? Teve seu vínculo encerrado no Coritiba, estava procurando um novo clube, teve até sondagens do Brasil de Pelotas e do CRB, mas negou essas propostas e conseguiu ali achar no Vasco da Gama um destino que fosse bom para a sua carreira. E agora vamos falar quem é o Sarrafiore, né? Ontem, assim que saiu essa notícia, realmente eu não conhecia pelo menos quem era o atleta, se era um bom jogador, se era um bom reforço. Então eu fui, né, descobrir quem era o Sarrafiore para que vocês também pudessem saber e ter noção se é ou não uma boa contratação. Para vocês terem noção, o Sarrafiore chegou com status de craque
no Internacional. Ele foi um jogador que jogou a Copa do Rio Grande do Sul, uma Copa das categorias de base, pelo Huracan, um clube argentino, e lá nesse clube, nessa Copa, né, no Rio Grande do Sul, ele teve um grande destaque. E olheiros do Internacional, é claro, estavam de olho na competição e resolveram levar o Sarrafiore para o Internacional, né? Fizeram ali mesmo um pré-contrato, já assinaram, e o Sarrafiore virou um grande jogador. Ele que antes mesmo de chegar ao Huracan já havia tido passagens pelo Boca Juniors, pelo Barcelona e pelo Manchester City. Ele ficou 2 meses treinando no Barcelona, na Espanha. Após, né, esse período de treino no Barça, ele foi para o Boca Juniors, ficou ali quase 1 ano no Boca Juniors, e lá no clube argentino demonstrou ser um bom jogador, diferenciado e muito acima da média. E após esse período, por conta do destaque que teve por lá, ele foi para o Manchester City. O City resolveu levar o atleta para ter um período também de treinamento por lá na Inglaterra, mas acabou não dando certo e retornou à Argentina, e o destino dele foi, no caso, o Huracan. Também teve um grande destaque por lá, e nessa Copa, né, do Rio Grande do Sul acabou se destacando mais uma vez e foi levado para o Internacional. E nesse início do Inter ele também se destacou muito, teve um início avassalador. Foi considerado, inclusive, o sucessor do D'Alessandro, que é um dos grandes ídolos da história do Inter, um argentino também, que teve, inclusive, o seu início no mesmo clube que o próprio Sarrafiore teve, que é o Huracan da Argentina. E o próprio D'Alessandro também falou, né, sobre essa possível sucessão do Sarrafiore. Ele disse que é um cara, no caso, né, próprias palavras do D'Alessandro, um cara da minha posição, novo, jovem, argentino, tem muitas semelhanças comigo para que possa ser melhor que eu e que muitos que passaram aqui no clube, no caso, estava se referindo ao Inter. Então, um jogador muito semelhante ali, pelo menos as características do próprio D'Alessandro. E comentaristas, né, também nesse início de carreira do Sarrafiore disseram que tem ótimos fundamentos ofensivos, porém, infelizmente, nenhum treinador conseguiu, né, convencer que a outra metade do futebol, no caso, jogar sem a bola, também é necessária. Muitos esperavam que ele pudesse dar certo no Coritiba, né, se o Jorginho exigisse ali uma maior responsabilidade dele dentro de campo, mas acabou não dando certo e chegou até mesmo a ser reserva do próprio Coxa nessa última temporada. Também, inclusive, outros atletas, como o Rafael Sobis falou, né, que ele é um grande jogador, que realmente iria ter um grande futuro, tem um grande futuro pela frente, futuro promissor, porém, por conta de tudo que ocorreu na carreira, ele acabou não dando certo no Internacional, teve realmente um grande início, acabou caindo. Acredito que por ser um jovem, né, consigo ver uma grande semelhança no Sarrafiore e no Thales Magno, 2 jovens com ali um início promissor, um início avassalador, que acabaram caindo em desgosto, né, realmente no meio da torcida. Ele caiu em desgosto no meio da torcida do Internacional, isso acabou prejudicando muito a carreira dele. Acredito que isso também aconteceu com o Thales. Torcedor, antes da sua venda, estava muito chateado com as atuações do Thales, não queria ver ele nem pintado de ouro, né? E acredito que isso também aconteceu com o próprio Sarrafiore enquanto vestia a camisa do Inter. Porém, os torcedores disseram que ele é realmente um jogador de muita qualidade, pode acrescentar bastante ao elenco vascaíno, mas vai depender do próprio clube, do próprio Marcelo Cabo, de realmente extrair o melhor do atleta. Se conseguir fazer isso, ele vai ser um grande destaque aí da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Gigante da Colina. E, na minha opinião, por tudo que eu vi, ele é um meia de boa técnica, tem um bom chute de média distância, porém costuma ter pouca participação nas ações dentro do jogo. Na Série B, no caso, ele pode ter um bom lugar dentro da equipe, pode desenvolver e ser um dos grandes destaques aí desse elenco do Vasco para a segunda divisão, mas ele não chega para ser titular. Ele chega para ser o reserva do Marquinhos Gabriel, que tanto estávamos falando nesses últimos vídeos que o Vasco precisava trazer, e trouxe Sarrafiore, o novo reforço do Vasco da Gama. Não costumo, né, trazer vídeo falando sobre jogadores assim, trazendo uma análise a fundo, mas se você curtiu dessa análise, deixa o seu like e o seu comentário, que de repente eu posso trazer isso aí nos outros vídeos, porque é um jogador muito desconhecido e acredito que nós torcedores precisávamos conhecer a fundo quem era o Sarrafiore. Mas vamos seguir, que ainda temos muitas notícias no vídeo de hoje, e eu quero falar rapidamente sobre Alexandre Pássaro, né? Ele que ontem fez aí uma entrevista coletiva, onde ele trouxe muitas novidades, né, durante o momento da entrevista, falou sobre o Wesley e Bruno César, principalmente sobre esses dois. Eu gostaria de falar sobre isso para vocês. A gente soube aí, né, na quarta-feira, que o Wesley colocou o Vasco na justiça, entrou com uma ação reclamando ali de algumas atitudes do clube contra o atleta, e o Pássaro falou sobre isso, né? Primeiro falou com relação ao danos morais que o Wesley estava cobrando na justiça. O Pássaro falou que jogadores que entram no Vasco e honram a camisa em campo não reclamam de absolutamente nada de danos morais. Então isso é algo que o Wesley não poderia reclamar. Se ele está reclamando disso, é porque ele não entrou e honrou a camisa do Vasco. E também falou com relação ao Wesley ter entrado na justiça, né? Ele disse que recebeu a notícia que o Wesley havia entrado na justiça, no
caso é um direito do atleta e ele já não vinha treinar, no caso o próprio Wesley, desde a semana passada e lamenta muito que isso chegou nesse ponto. Ele disse que inclusive tentou várias vezes conversar com o empresário para tentar fazer uma negociação que seja amigável tanto para o Vasco quanto para o atleta, mas ele não conseguiu fazer isso. E o Wesley, que o Vasco deve algo em torno de 2,5 milhões, entrou na justiça cobrando quase 9, ou seja, quase o triplo do valor, mais que o triplo. Então definitivamente a gente vê que era um cara que estava dentro do clube, mas não honrava a camisa, não tinha nem mesmo sequer a vontade de jogar pelo Vasco da Gama, e essa atitude demonstra muito bem o erro que foi do Vasco ter contratado o Wesley para ser um atleta do Gigante da Colina. E com relação agora ao Bruno César, também uma incógnita, né? Dentro do Vasco, o Bruno César, que atualmente está no Penafiel, o clube português, mas tem o seu contrato ali sendo encerrado nos próximos meses, irá retornar ao Vasco, que é uma grande incógnita. O que o Vasco vai fazer? O Vasco tem contrato com o atleta até o final do ano que vem. O Bruno César ele não sabe também o que irá fazer. O Vasco deve 5 meses de salários a ele. O Bruno César tem um salário alto, um salário que o Vasco não tem condições de pagar. O Penafiel quer a permanência do atleta, mas o Penafiel caiu de divisão, então não tem a condição de fazer ali a contratação em definitivo, pagar 100% dos salários do Bruno César. E o Vasco está nessa incógnita. E é claro, o Pássaro falou sobre isso no vídeo de ontem. Disse que não recebeu nenhum contato do Penafiel sobre o Bruno César para tentar uma contratação. Atualmente está sem novidade. Ele não falou com ninguém. No caso, o Bruno César tem contrato com o Penafiel até o dia 31 de maio. Vai ver o que irá ser feito. Ele irá vir para o Rio de Janeiro, vai tirar suas férias, descansar com a família e depois ele vai sentar com o empresário do atleta para conversar e ver o que será feito para o futuro, né? Ele precisa primeiro ter essa conversa, mas também para que um início de conversa com relação ao retorno do Bruno César ao Vasco, primeiro o atleta e o empresário têm que aceitar ali um reajuste financeiro. Se isso não acontecer, o Bruno César não permanecerá dentro do clube, pois é um salário muito alto para o que é a realidade do Vasco hoje em dia e também é um salário muito alto para o que o Bruno César demonstra dentro de campo. O Bruno César recebe um salário ali acima dos 150 mil reais, um valor muito alto para qualquer jogador e ainda mais para o Bruno César, né, que demonstra realmente que não joga e não tem qualidade para receber o que recebe. E agora vamos terminar o vídeo, né? Estamos chegando ao final, falar sobre reforços. O Vasco busca reforço ainda no mercado. A gente tinha notícias aí que o Vasco estava buscando um meia, um lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante. O meia já foi, então agora realmente faltam mais 3 posições, ali a da zaga, a da lateral esquerda e do ataque. E vamos agora falar com relação ao ataque. Tem jogador aí que pode pintar na colina, já falei sobre isso, já falei que o Vasco inclusive tem um atacante fechado, assinado, esperando apenas terminar os estaduais para vestir a camisa do clube. A gente não tem ali notícias o suficiente, confirmações o suficiente para falar e revelar quem é esse atleta, mas assim que terminar os estaduais ao longo do território brasileiro, vocês vão receber essa notícia. Porém, estamos aí de olho, estamos de olho no mercado, de olho nas contratações, de olho nos jogadores que realmente interessam ao clube. E um desses jogadores era o Nicolas, e é o Nicolas. O Nicolas, inclusive, que chegou a ser muito sondado e teve propostas do Vasco para vestir a camisa do Gigante da Colina e ser o reserva do Germancano, que tanto o Vasco procura. Acabou, né, caindo num imbróglio ali entre Nicolas e Paysandu. O Nicolas queria vir para o Vasco, mas o Paysandu não queria liberar, ou queria liberar com um valor muito alto que o Vasco não poderia pagar. Pássaro, inclusive, em uma coletiva, entrevista coletiva, falou, né, sobre esse trâmite nas negociações e tivemos novidades com relação a isso. O Vasco busca, segundo o próprio Pássaro ontem na entrevista coletiva, busca um atacante, um centroavante de maior estatura e com características de marcar de cabeça, de ter um ponto forte e o cabeceio. E isso é praticamente o que o Nicolas é, um atacante alto, forte de estatura e que tenha como grande característica o cabeceio. Então realmente o torcedor vascaíno começa a se perguntar, o Nicolas poderá vir? Não poderá vir? Nessa lista que o Pássaro passou, ele é o perfil ideal para vestir a camisa do Gigante da Colina. E após esse período realmente, né, de uma possível vinda do Nicolas ao Gigante da Colina, ao Vasco da Gama, o Nicolas decaiu muito, caiu de rendimento lá no próprio Papão, e isso tem sido uma reclamação regular dos torcedores do Paysandu. Tá aparecendo aí para vocês alguns prints, né, de telas ali de torcedores falando sobre os desempenhos dos Nicolas nesses jogos após ali umas negociações envolvendo o Vasco e o atleta. Primeiro o cara falando: cara, a gente perdeu a chance de vender o Nicolas e fazer uma graninha, agora vamos ficar com essa, ele falou, né, aí o adjetivo que não cabe a mim falar, no time. Seguiu, Nicolas errando passe de 1 metro, carniça. Outros falando, ninguém vê que o Nicolas está jogando com -1,
tira o Nicolas. Ninguém vê que o Paysandu, no caso, né? E outro repórter, embora tenha a mesma vantagem e determinação fora de gols, não está sendo o mesmo. Já são 8 jogos que o Nicolas não marca pelo Paysandu. Mesmo assim, em nenhum momento se esconde da responsabilidade. Ele perdeu, inclusive, um pênalti, foi o que Magno Fernandes falou no post. Outro, Everton Barbosa. Se Deus for muito bom com o Paysandu e a diretoria não for burra, emprestaram o Nicolas e o Marlon. Os dois possuem contratos muito longos e o tempo caíram muito de produção. E teve mais, Paysandu se deu mal no lance do Nicolas, era para ter liberado o boy. E falando diverso, por que não liberaram o Nicolas logo, Paysandu? O futebol do cara acabou, não acerta nada. E vários outros que, se você procurar, realmente demonstram que o Nicolas caiu absurdamente de produção. E aí o torcedor começa a se perguntar, será que tem algo fechado com a diretoria? O Vasco tem um atacante fechado. Será que é o Nicolas? Ou será que o Vasco está esperando realmente iniciar as negociações? Já tem negociações iniciadas e o Vasco não quer divulgar? Ou será ali que o Nicolas está fazendo isso para, de repente, a diretoria do Paysandu liberar o atleta e ele vestir a camisa do Vasco? São situações que realmente começam a colocar dúvida na cabeça do torcedor. Uma coisa é certa, o Nicolas, diante das negociações com o Vasco, não é mais o Nicolas de hoje em dia. Uma vantagem também é muito convicta de que ele quer sim vestir a camisa do Gigante da Colina. E deixa aí a sua opinião. Acha que seria um bom reforço? Não acha? Coloque aqui nos comentários. Eu faço questão de, como eu falei, responder a todos vocês. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, que é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado pelos 36 mil inscritos. Agora a meta é os 37, 38, 39 e 40. Mas para isso eu preciso muito, primeiramente de Deus e depois de cada um de vocês, a força que vocês têm aqui no meu canal. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, final de semana, sexta-feira, aproveitem um dia com a família, no trabalho e, é claro, fiquem aí na paz de Deus e, é claro, glória e honra sempre a Ele. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, como eu sempre falo aqui no canal, ó, saudações vascaínas!